4 anos de atuação no segmento de pulverização com drones. Então, convido aqui à frente o palestrante Fernando Hard. Testando. Então, é uma satisfação estar aqui, né, podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, vivência aí no ramo de drones de pulverização. O tema é bastante abrangente, qualidade de aplicação, né, com drones de pulverização. Daria para estar falando a manhã inteira aí sobre esse assunto. A gente selecionou alguns tópicos aqui que a gente considera relevante para estar compartilhando bastante questões práticas, né, do dia a dia que a gente vem observando nos trabalhos. Então a ideia é fazer um bate-papo aí, deixar vocês à vontade para questionar, tirar dúvidas aí no meio da palestra. Então seria isso. Do público aqui presente, tem alguém que já trabalha no ramo de drones, que vivencia assim bastante de perto aí a tecnologia? Acho que a grande maioria é estudante, então, hoje, né? Só para a gente, mais ou menos, aprofundar mais ou menos aqui o tema de acordo com a vivência de vocês, né, no assunto. Então, hoje, somos revenda autorizada, DJI Agriculture, e prestadores de serviço. Então, o Mar já me apresentou, né? Então, posso estar passando essa parte aqui. Controle de qualidade na pulverização com drones agrícolas. Quando a gente fala de um tratamento fitossanitário via drone, a gente fala de eficiência, né? Muito comumente a eficiência ela é questionada por se tratar de uma tecnologia muito recente, ainda no Brasil. Então, para começar o assunto aqui, bastante relevante mencionar que a eficiência, o controle de qualidade de um tratamento, a eficiência, ela não depende única e exclusivamente da aplicação do equipamento drone. Então, hoje falando em aplicação, o estágio de desenvolvimento das plantas daninhas, pragas, doenças, é extremamente relevante. Conhecer o alvo, né? Saber qual que é o objetivo dessa aplicação. Controlar um inseto, que estágio fenológico que está aquela planta, que estágio de desenvolvimento está aquele inseto. A doença, né? O nível de pressão que a doença ela se encontra no momento da aplicação. No caso de plantas daninhas, identificar a presença de plantas daninhas resistentes na área, identificar o estágio de desenvolvimento de cada planta, são fatores cruciais. Condições de umidade do solo, momento de aplicação, a eficiência do produto aplicado. A gente se depara muitas vezes com o produtor na prestação de serviço, né, relatando, ele tem uma expectativa em relação àquele tratamento, mas muitas vezes ele nunca aplicou aquele produto que ele está aplicando pela primeira vez com o drone. Então, às vezes o próprio produto ele tem uma limitação de eficiência, de acordo com o posicionamento técnico dele, a dose a ser utilizada, a própria população, né, de plantas daninhas que ele tem na área, ou né, seja um outro alvo, né, uma doença, uma praga. Então, conhecer muito bem o que eu estou aplicando, né, para eu conseguir avaliar se a minha aplicação teve ou não a qualidade esperada. Condições climáticas, depois a gente vai aprofundar um pouco mais em alguns temas aqui. E, né, não menos importante, a questão da aplicação mesmo, que envolve toda a questão de parâmetros de voo, voo e aplicação, né, que são coisas distintas, né, o atingimento e a cobertura no alvo, né. Aí, falando um pouco, né, mais à frente já da questão de tecnologia de aplicação de fato. A densidade de gotas, diâmetro médio volumétrico, né, que nada mais é que o tamanho de gotas, e amplitude relativa, que se refere à uniformidade dessas gotas que estão sendo produzidas, aplicadas nessa aplicação. E questões, né, de compatibilidade física, química e estabilidade das misturas realizadas.
Então, né, continuando, né, falando do controle técnico de qualidade da aplicação, eu mencionei então alguns fatores que a gente deve observar. Não basta você cuidar dos parâmetros inerentes ao teu trabalho, usar o melhor drone, a melhor tecnologia de aplicação, se o produto que está sendo posicionado não está adequado, se a lavoura não está no estágio adequado para receber aquela aplicação, e assim por diante, né? Então, alguns processos que a gente realiza, né, na Campoar, e eu compartilho com vocês aqui, né? Então, uma avaliação técnica das áreas pré-aplicação. Só alguns exemplos, né? Avaliar a umidade do solo, o nível de infestação e a severidade de plantas daninhas, pragas e doenças. Então, sempre que possível, a gente sabe que muitas vezes não é possível, mas sempre que possível avaliar essas áreas com antecedência, né? E de preferência, se o profissional ele tem um conhecimento técnico sobre a cultura, sobre o produto, melhor ainda, que vai conseguir fazer uma análise mais precisa sobre o planejamento daquela operação que vai ser realizada. Teste de garrafa, para se avaliar pH, estabilidade, compatibilidade de misturas, o monitoramento e o registro dos parâmetros ambientais, como temperatura, umidade relativa e o vento, né, tão falado, né, os 3 parâmetros essenciais. Avaliação de deposição de gotas. Aí, aqui, a gente consegue fazer esses ajustes, né, seja com equipamentos com pontas convencionais, né, pontas hidráulicas, como com os novos equipamentos que já vêm com pontas rotativas, né, bicos atomizadores. Então, existe essa possibilidade de ajustar o espectro de agotas com essas modificações, né, no sistema de aplicação. E aí os controles de qualidade, né, seja com os conhecidos papéis sensíveis, né, ou mesmo outras técnicas aí, de avaliação no alvo, né, na própria planta, coleta de produto na planta, ou mesmo em espelhos também, que são bastante utilizados para se avaliar a qualidade da aplicação. Aplicação automática, a gente menciona que praticamente 90% das aplicações realizadas, ou até mais, eles são de fato realizados na modalidade automática, que é o que permite uma cobertura mais uniforme, né, do talhão, né? E hoje, né, muitos equipamentos já vêm com a função de bordadura automática, né, que também a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas quando se fala de qualidade de aplicação com drone, muito se fala em acabamento de serviço. Aplicação em bordadura é uma das queixas que a gente vê no mercado aí, né, às vezes do produtor, de um prestador de serviço que não tem a devida atenção com esse tópico, né. Então, esses equipamentos com essa função de aplicação em bordadura automática têm melhorado bastante a qualidade dos serviços. E a avaliação das áreas no pós-aplicação, né. Então, a gente avalia a área antes de aplicar, analisa os parâmetros que vão ser utilizados, né, faz o teste de compatibilidade da mistura, avalia como é que aquela mistura vai se comportar, acompanha no campo os parâmetros de aplicação e de cobertura no alvo e volta na área para avaliar o resultado. Então, a gente tem feito dessa forma e a gente tem, com isso, conseguido colher muitos resultados e, a cada aplicação, melhorar o desempenho, né, fazer os devidos ajustes aí no equipamento, nos parâmetros de voo de modo geral. A tecnologia de aplicação em baixo e ultra baixo volume. Não teria como falar de controle de qualidade em pulverização com drone sem falar de tecnologia de aplicação, né? Não é o objetivo da minha conversa aqui com vocês hoje, né? É um tema extremamente amplo. Agora, talvez vocês já, né, tenham conhecimento, existe o CAAR, né, o curso de aplicador aeroagrícola remoto, que aprofunda, né, esse tema e é algo bastante relevante para quem está, né, ou quem vai, né, busca entrar nesse mercado, tá buscando conhecimento inerente a esses temas, né. Então, só de forma bem introdutória, né, alguns dos parâmetros que a gente aprofunda no treinamento do CAAR, e que realmente na prática a gente acaba buscando monitorar nas nossas aplicações, né. O diâmetro mediano numérico, o diâmetro mediano volumétrico, né, que são teorias
para se avaliar a questão de espectro de gotas, no que tange ao tamanho médio das gotas. Volume do líquido, né, qual é a taxa de aplicação, quantos litros estão sendo aplicados por hectare, né? Apesar de que, né, muito falado, né, os grandes especialistas eles defendem que, dentre todos os parâmetros, o volume, apesar de muito discutido, eles são os de menor relevância, quando se tem atenção aos demais parâmetros, né, de amplitude relativa, de densidade de gota, né, que é os demais parâmetros que a gente cita aqui, né. Amplitude relativa, densidade de gota, a faixa de aplicação. Aí dentro da faixa de aplicação existe um conceito da aviação agrícola que se aplica muito bem também para as aplicações aéreas com drone, que é o da faixa efetiva e o da faixa real. Então, faixa real é toda a extensão que recebe gotas daquela aplicação. E faixa efetiva é a faixa onde a concentração de gotas de princípio ativo ela é suficiente para se atingir uma eficiência biológica naquele tratamento. Então, diferente de uma aplicação tratorizada com equipamento de barra, onde a faixa ela é muito bem delimitada e ela vai ser sempre a mesma, o drone, a faixa, ela se movimenta de acordo com os parâmetros que eu vou estar utilizando. A velocidade de voo impacta muito na faixa, a altura de voo impacta muito na faixa, tamanho de gota, direção do vento, velocidade do vento. Então, é um parâmetro bem relevante para estar se conhecendo, né, conhecer a fundo o equipamento que cada um trabalha e entender esse comportamento, né. À medida que a gente sobe o drone, a gente tem um aumento na largura efetiva da faixa, só que aumentar a altura de voo também ela tem que estar relacionada a cuidados com vento, né, com deriva. Falando em deriva, né, o potencial risco de deriva, percentual de cobertura, percentual de área coberta e o índice de eficiência biológica, né. Então, não vou me delongar aqui, mas, né, a teoria da gota, né, então extremamente relevante, conhecer esse fenômeno, né, da fragmentação das gotas, né. Então hoje, o que permite o drone aplicar 5 litros por hectare, 10 litros por hectare ou 2 litros por hectare? E as aplicações tratorizadas, na sua grande maioria, ainda fala-se em taxas de aplicação de 100 ou mais litros por hectare, né. Então é esse fenômeno da teoria da gota, né, onde eu com o mesmo volume de líquido que eu faço uma gota de 300 micras, eu fragmentando esse volume em gotas de 100 micras, eu consigo 27 gotas. Então, eu aumento a cobertura no alvo sem mexer em volume. Ou melhor ainda, né, eu reduzo drasticamente o meu volume aplicado e eu não perco cobertura. Então, só para tentar exemplificar aqui um pouco melhor esse efeito, né? Então, se a gente quer obter, por exemplo, um ADG, né, um parâmetro de densidade de gotas de 20 gotas por centímetro quadrado, que é o esperado para um determinado produto que eu estou trabalhando. Se eu for trabalhar com gotas de 300 micras, que são gotas grossas, eu vou precisar de 120 litros. Agora, se eu passar a utilizar gotas de 100 micras, eu vou precisar de apenas 5 litros por hectare. E eu vou atingir o mesmo parâmetro de 20 gotas por centímetro quadrado. Isso é devido a esse efeito de fragmentação das gotas, né, que o sistema de pulverização permite, que o drone possibilita, né. Não só o drone, né, como outros equipamentos, como o avião, as aplicações terrestres também, né. Só que o drone tem isso como uma essência, né. Para se tornar viável, ele precisou se adequar a isso e é assim que, né, a gente tem trabalhado. Então, ainda, né, essa figura eu gosto muito dela, porque ela ilustra muito bem a questão do espectro de gotas a ser utilizados. A gente fala aqui em gotas de 100 micras, né, mas as gotas de 100 micras, elas exigem uma série de cuidados, né, porque são gotas extremamente finas, que facilmente elas derivam, né, para fora do alvo, elas podem ter problema com evaporação se eu não tiver alguns cuidados no preparo da cauda, né, na concentração dessa cauda principalmente. Enquanto as gotas acima de 300 micras, né, elas vão escorrer, elas vão acabar se depositando muito no terço superior da planta, né, elas vão ter uma baixa penetração entre as camadas foliares da planta. Então, a gente sempre busca trabalhar entre um espectro de gotas entre 100 e 300 micras, né, que é mais ou menos o equilíbrio, né. É uma definição bem generalista, mas para ilustrar um pouco o efeito do tamanho de gota na aplicação. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário aí, fiquem bem à vontade. No final, tá bem.
Tempo de secagem e vida útil das gotas, né? Muito se fala em evaporação, né? Evaporação de gotas. Porque a gota fina ela evapora com mais facilidade, então tem que tomar cuidado, né? Muitos técnicos recomendam gotas grossas devido a esse fator, né? Então aqui a gente só traz um pouco do que a gente acompanha de, né, especialistas aí na área de tecnologia de aplicação, né? Que defendem, tem isso comprovado, né, de que, pelo contrário, né, quando a gente trabalha com baixa vazão, caudas concentradas, a gente tem uma redução da evaporação dessas gotas, mesmo trabalhando com gotas com espectro mais fino. O que possibilita isso é a concentração de produto comercial, princípio ativo, adjuvante, emulsificante nas caudas, né. Então, hoje, o que a gente busca nos trabalhos concentrar o máximo possível o produto, né, nas caudas. Claro, à medida que existe uma solubilidade dessas moléculas, que exista uma estabilidade, né, e uma perfeita mistura, mas à medida que a gente consegue trabalhar com caudas aí, acima de 10 ou mais, né, por cento da cauda sendo produto comercial, mais um adjuvante, mais um espalhante, essa cauda ela dificilmente vai ter problema com evaporação, porque eu estou trabalhando com uma gota extremamente concentrada. Diferente de eu pegar, por exemplo, uma aplicação com uma vazão de 10 litros por hectare, eu vou estar utilizando um inseticida lá que a dose é 100 ml, então eu vou estar trabalhando com 1%. 1% da minha cauda vai ser produto, os outros 99% vão ser água. Então essa cauda, sim, se eu trabalhar com gotas finas ou extra finas, o meu risco de evaporação vai ser altíssimo, né? Não é risco, né? É certeza que você vai ter evaporação e essa gota ela não vai chegar, né? Então a gente avalia aqui a questão de umectação na folha, né? Avalia o tempo de secagem. Então nada melhor do que o próprio alvo para a gente avaliar isso, né? Os papéis sensíveis nesse ponto eles não nos dão essa referência. E aqui os espelhos, né? A gente utiliza muito os espelhos no campo, assim, além de ser um instrumento barato e prático, ele nos dá essa percepção de vida útil das gotas, né? A gente consegue avaliar o tempo de umectação na planta, no espelho, ali no caso, né? Então hoje o ideal é 10 minutos, ao menos, aí, de gota umectada, que é o tempo que a planta consegue absorver e tu tem ali um indício de que aquela gota, de fato, ela tá protegida, né? Aquele princípio ativo ele vai ser absorvido. Teste de compatibilidade de cauda, né, os famosos testes de garrafa, então, fundamental no processo de controle de qualidade. pH, né, a maioria, né, uma boa parte aqui é estudante de agronomia, então vocês sabem a importância, né, do controle de pH da água, né, principalmente a gente tem visto na prática muito nitidamente, principalmente quando trabalha-se com glifosato, os impactos negativos de uma água neutra alcalina. Não menos importante a ordem de mistura e os testes prévios, né? Aqui um caso emblemático, né, de mistura de 2,4-D com glifosato, uma mistura que realmente a gente, né, já viu várias vezes que não funciona, mas assim como tem essa, né, que a maioria já tem conhecimento das dificuldades de mistura e de estabilidade, existem uma série de outras misturas, né? Então muito comum a utilização de fertilizantes foliares, cada vez uma gama maior de produtos no mercado, né? Então, se a gente não se atentar com a formulação dos produtos e a ordem de mistura, muito comumente a gente pode ter esse tipo de problema, né? E quando se fala numa aplicação comercial, né, seja no produtor lá na sua propriedade, ou seja uma empresa que presta serviço, muitas vezes a gente está fazendo um preparo de 500 litros, 200 litros, né? Então é um volume muito alto de produto e de valor investido naquela cauda, né, que pode estar em risco se a gente não faz um simples teste prévio de compatibilidade. A questão de solubilidade aqui, né, um caso prático também que a gente vivenciou, né, aqui uma associação de glifosato com herbicida pré-emergente em milho, produto de baixa solubilidade. A gente tentou fazer aplicação com taxa de 10 litros por hectare, mas não foi possível. A gente vai aumentando o volume de água e mantendo a agitação até que chega num ponto que a cauda ela dá a solubilidade, dá a viscosidade mínima necessária para a gente estar conseguindo aplicar. Resultados práticos, né? Então,
De nada adianta a gente ter lindo perfeito, as gotas depositadas no papel hidrossensível, seguir os parâmetros ambientais, se lá no campo a aplicação não foi eficiente, né? Não basta a gente seguir todos os cuidados, ainda assim a gente não tem uma garantia de que esse trabalho vai ser 100% efetivo. Então a gente reforça, né, para a equipe, a gente tem isso como uma prática dentro da empresa, de voltar sempre para as áreas aplicadas, conversar com o produtor, quando são áreas mais distantes, que a gente não consegue estar visitando em loco, para entender como é que foi o resultado, se ficou satisfatório, o que pode ser melhorado. Com isso a gente vai coletando no campo, né, as informações para ir ajustando a operação. Então aqui, né, o controle de percevejo do grão em arroz, uma demanda bastante grande aqui no nosso litoral de Santa Catarina, uma praga de final de ciclo que causa um dano muito grande na cultura, num estágio que as aplicações tratorizadas causam um amassamento muito expressivo, né? Então o drone ele tem entrado muito bem nesse tipo de aplicação, com excelentes resultados de eficiência agronômica. Herbicidas, da mesma forma, né? O herbicida, quando a gente se depara muitas vezes com aquele produtor mais cético que duvida da tecnologia, ele quer ver o herbicida, né? Não, o fungicida tudo bem, beleza. Agora eu quero ver o herbicida funcionando, né? Porque aí o herbicida ele mostra, né? Se o operador não fechou bem o canto da lavoura, se a faixa não foi bem planejada, fica arriscado. Dependendo o herbicida, ele pode causar uma fitotoxicidade na lavoura. Então eu vou ter marcas na lavoura em pontos que o produto ficou mais concentrado. Então o herbicida é muito, muito legal nesse sentido, assim, que ele te possibilita, né, entender de fato como cada drone comporta, né? Porque um drone é muito diferente do outro. A gente vai falar né, já tive experiência de trabalhar com TTA, com Shag, com da DJI T10, T20, T30, T40, e cada drone ele tem um comportamento diferente. Não só na largura, na faixa, mas no próprio efeito de deposição dessas gotas, né? No efeito de vórtex, né, de cada drone é diferente. Então, é importante conhecer cada equipamento, né? Mais né, só ilustrando, né, um pouco desse trabalho de retornar às áreas, né, para estar avaliando os resultados, né? Aqui uma área onde a gente observa comumente, onde as aplicações ficam com algum déficit, né, em torno de árvores, onde os equipamentos eles têm de fato dificuldade de acessar, em função, né, do dispositivo de segurança do radar. Então, muitas vezes exige um cuidado, um capricho de estar fazendo algum retoque. Aqui a aplicação de herbicida seletivo em cultivo de pinos também, um resultado parcial, né, mas muito, muito positivo que a gente teve. E isso aqui, né? A gente não vem aqui só para falar que o drone é perfeito e que vai resolver todos os problemas, né, da agricultura, né? A gente se depara com casos de insucesso, vamos dizer assim, né? De experiências que o dia a dia vai nos mostrando e para compartilhar, né? Então aqui o caso da cigatoca amarela na banana, uma doença de dificílimo controle. Produtores na nossa região fazem aplicação de 20 a 30 dias, cada 20, 30 dias, uma aplicação de fungicida. A adesão do drone tem sido muito grande nesse público. No entanto, exige do operador um preparo, né? E um capricho, principalmente na questão de bordas, né? A gente vê assim, dificuldade de acessar bordas quando as áreas de matas elas se sobrepõem o cultivo. Então, nesses pontos, a médio prazo, vamos falar assim, de 4, 5, 6 meses após o início de trabalho com drone, a gente pode começar a perceber algumas falhas e um aumento na incidência desse tipo de doença, né? Então é muito importante estar atento e estar monitorando, né? Não ficar ali só com o controle, do controle para casa e assim vai, né? É importante o operador, o técnico, né? Quem está responsável pelo serviço, voltar a essas áreas e fazer esse tipo de inspeção no campo, né? Aqui não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas também um exemplo, uma aplicação bem conduzida, parâmetros adequados, né? Trabalhamos aqui com glifosato e um herbicida pré-emergente em cultivo florestal, fluoxazina, que é um pré-emergente de contato. Então a folha ela ficou toda marcada. Os pontos onde
houve deposição de gotas ficaram muito evidentes aqui. E pode-se concluir que teve uma cobertura muito boa no alvo. No entanto, a planta não deu nenhum indício de que vai ser controlada, né? Porque se trata de uma regeneração de mata nativa, né? Uma planta nativa de dificílimo controle e que, né, se eu criar uma expectativa para o meu cliente de que eu vou conseguir combater com aquele tratamento executado essa planta, né, a gente vai se frustrar porque, né, de fato, é uma planta muito resistente. Aqui um pouco do que eu comentei, né, a questão das faixas, né, isso aqui não foi um caso que eu vivenciei, né, foi um colega que fez esse trabalho, a gente passou na área e viu, e depois conversamos para tentar entender o que aconteceu, né, porque é um rapaz também muito dedicado, muito profissional, mas que ele teve essa situação onde a aplicação ficou marcada em faixas. O cliente reclamou, a gente teve uma concentração muito alta de produtos no meio da faixa, né? Então, causou uma fitotoxicidade na lavoura que eu não sei se essa lavoura recuperou totalmente. Talvez, na produtividade final, teve um impacto aqui de colheita, né? Então, alguns pontos que a gente elencou, né, como possivelmente causadores, né, desse efeito. Aqui foi um DJI T30 com 9,5 metros de faixa. Então, o que aconteceu? Uma aplicação sem vento voando baixo. Então, o vento, apesar de, né, muito debatido, o vento ele nos auxilia, né, muitas vezes a uniformizar a faixa, a eu atingir uma largura de faixa. E muito importante a gente se atentar à direção de voo em relação ao vento, né? Assim como na aviação agrícola, no drone, a recomendação técnica é sempre voar de través para o vento. Nunca voe alinhado com o vento ou com o vento zero. Porque aí você possivelmente pode estar tendo um efeito de não fechamento completo da faixa, né? De riscos, né? Então o herbicida mostra muito bem isso. Então, talvez voando com um pouco mais, não digo vento, né, mas uma leve brisa, com o drone mais alto, uma faixa um pouco mais reduzida, essa aplicação tenderia a ficar mais uniforme. Aqui um outro caso, esse caso aqui foi na nossa empresa, uma aplicação em cultivo de arroz, à beira da estrada, por ter uma proximidade de uma rede de energia, a gente tinha o hábito de fazer um acabamento de forma manual nessas cabeceiras. Hoje os equipamentos da DJI, né, eles têm várias configurações para você executar um trabalho desse, né? No início a gente fazia no modo 100% manual, onde o ligar e desligar da bomba era o piloto quem fazia, ao mesmo tempo que ele tinha que estar controlando o equipamento. Então, o que aconteceu? Nesse ponto aí o drone demorou para fechar a bomba, ele ficou parado no mesmo local aplicando uma superdose de produto e ocasionou injúria. Era um fungicida inseticida. Só que a concentração de óleo na cauda, né, ela estava adequada para a aplicação, no entanto, talvez 4 ou 5 vezes a dose daquele produto ela se tornou tóxica para a planta, né? Então a gente teve uma marca aqui que já, né, acende um sinal de alerta. Aí continuando, né, saindo agora, vamos dizer, um pouco do campo, mas ainda no que diz respeito ao controle de qualidade das pulverizações com drone, hoje a gente tem ferramentas, né, uma ferramenta digital aí, né, quase que todos os equipamentos disponibilizam isso, né, via sistema, né, via log de voo, enfim. No caso da DJI, chama Smart Farm, que é um aplicativo muito legal para tá monitorando, né? Você cadastra os equipamentos, cadastra as suas equipes e você consegue acompanhar diariamente a evolução das áreas tratadas. Então, aqui um pouco do que, né, da nossa atuação lá em Santa Catarina, principalmente, né? A gente tem alguma atuação no Paraná e mais ao sul. A gente consegue avaliar a distribuição das áreas aplicadas e a gente consegue ir a nível de cada área, né? Entrar nos mapas aplicados, avaliar e reconstituir voo a voo, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui,
Laranjado aqui é uma faixa que eu selecionei, um voo que eu selecionei. Então, daquele voo eu consigo consultar qual foi a vazão que o equipamento aplicou naquele ponto da lavoura, né? Qual foi a velocidade de voo, qual foi a altura, a largura de faixa. Então, são todas informações que a gente consegue estar resgatando e a gente, né, possibilita a gente auditar internamente, né, os operadores e passar essas informações até mesmo para os clientes, né, a nível de informação aí para ele. E aqui também, né, uma informação retirada do aplicativo, né, que mostra as linhas em azul aqui, aplicação feita em modo manual nas bordaduras, né, um talhão. Aqui, se eu não me engano, é uma área florestal. Então, né, algumas bordas, né, também muito em função, às vezes, do sentido que o vento tá soprando, a gente pode ter uma deficiência, né? Então, exige um retoque e o sistema ele também me aponta esses pontos de retoque, né, com uma linha de outra cor no mapa. E as informações de campo, né? A ficha de campo é fundamental, está sendo preenchida diariamente com informações do cliente, área aplicada, produto, dose, condições climáticas, pH de calda, né? Então, até porque hoje essas informações elas devem ser repassadas também ao Ministério, né? Ao Ministério da Agricultura, mensalmente, para as empresas que buscam a regulamentação, elas devem estar realizando esse procedimento. Eu não recordo, o produtor também precisa fazer, Alessandra? O repasse de informações também? Os produtores também devem estar, de modo geral, não é. Eu estava em dúvida se era uma exigência apenas para prestadores de serviço, mas não, todos os usuários de drone de pulverização, eles devem estar remetendo esses relatórios, né? Então, se ter o cuidado com utilização de produtos registrados para cultura, registrados para aplicação via aérea. Então, essas fichas de campo elas possibilitam esse tipo de controle. Então é isso, acho que eu fui mais rápido do que o planejado. Sobre a parte de controle de qualidade, né, seria isso, depois a gente pode, né, abrir para algumas perguntas aí. Pode ir. Eu só tenho mais uns 5, 10 minutinhos aqui para falar da empresa, mas eu acho que, não sei se concluo tudo, né? Tá. Oi, Fernando, boa tarde. Bom dia. Referente àquele slide superior direito, tu colocou ali a questão que o que gerou, né, aquela queima ali na plantação foi um erro na aplicação, certo? Em função dele ter feito a aplicação sem o vento. Tá? Quando não tem o vento, como é que eu poderia corrigir isso para seguir com a programação da aplicação? Sim. Voar mais alto ou aumentar a velocidade do drone? Os dois. O aumento da altura de voo, porque o efeito da faixa de aplicação no drone, ela tem um efeito de pirâmide, né? Então, quanto mais alto o drone sobrevoa, maior é a base de produto que chega, né? A faixa de distribuição no solo, né? Claro que o próprio sistema do equipamento controla a vazão de acordo com a faixa que eu determinar, né? Então, e o aumento da velocidade também teria um efeito positivo nesse efeito aqui, né? Muitas vezes, o que acontece no drone? Quando você vai trabalhar a questão da velocidade, quando a gente trabalha com velocidades mais reduzidas, eu tenho uma maior penetração, porque eu tenho um efeito da wash mais localizado na planta, ela movimenta mais as folhas, eu consigo penetrar mais gotas naquele cultivo. Só que a gente observa na prática que existe um leve estreitamento na faixa de aplicação, porque ela fica muito direcionada. Então, quando a gente faz uma aplicação vamos falar em T40, velocidade máxima de voo, 36 km por hora,
a gente percebe uma cortina de pulverização muito mais homogênea e ela atingindo de fato a faixa que o fabricante recomenda ou até mais, né? Hoje trabalha-se até 11 metros, né? O sistema possibilita. Mas a gente percebe que ela tranquilamente ela atinge de fato esses 11 metros e muitas vezes ela pode até ultrapassar. Agora, se eu pegar o T40 e começar a voar ele a 10 km por hora, vamos dizer, 1/3 da velocidade ou até menos, voando a 2,5 de altura, eu não vou chegar a essa faixa. A minha aplicação vai ficar marcada em função desse efeito, né? Então, seria isso. Então, somos hoje revenda autorizada de DJI Agriculture e somos prestadores de serviço de pulverização, né, em culturas agrícolas e agroflorestais, né? Então, oferecemos aos nossos clientes por meio de equipamentos, serviços e treinamentos o que existe de mais avançado em drones agrícolas. Então, hoje, nossas concessionárias, né, nós estamos hoje em Guaramirim, Santa Catarina, com a nossa base, né? E estamos aí no processo de abertura de uma unidade no extremo sul catarinense, no município de Turvo, né? Então, hoje oferecemos revenda autorizada, né, equipamentos novos, formação de pilotos, que aí envolve o DJI Academy, envolve as entregas técnicas, né, que é o curso mais prático no campo mesmo, e o CAAR, né, que a gente está em processo de homologação junto ao MAPA para bem em breve estar iniciando também as turmas aí. A parte de consultoria agrícola, né, principalmente no que tange a tecnologia de aplicação em baixo volume, e também a parte de assistência técnica, peças, manutenções, né. Então essa é a nossa base para esses serviços, né, além da base também para prestação de serviço de pulverização. Então, hoje é possível aplicar aí praticamente tudo que a gente tem de insumos na lavoura aí. Não dá para falar em tudo, né? Mas assim, a gente fez recentemente alguns trabalhos aí com fertilizantes. E tivemos resultados bem interessantes, né? Então hoje, desde dispersão de sólidos, fungicidas, inseticidas, fungicidas, tudo isso a gente consegue atender os produtores através do serviço, né? Alguém já conhece o do T40? Já viu operando? Não sei se aqui no evento teve alguma... Teve? Então já tá. O público é o mesmo de ontem e hoje? Então provavelmente já. Só vou passar então rapidamente aqui um vídeo, talvez alguns já tenham visto também, mas para quem não viu ainda é um vídeo que mostra bem o quanto a tecnologia avançou, né? Com essa máquina que veio para o Brasil aí no final do ano passado. Maior carga, alta eficiência, forte penetração, seguro e confiável, inteligente e prático. Conheça o novíssimo DJI Agras T40. O corpo em estilo treliça com braços dobráveis, mais portátil, fácil de armazenar. A largura de pulverização de 11 metros aumenta a eficiência para 21,3 hectares por hora. Uma verdadeira máquina com potência e desempenho brutos. Bomba impulsora de acionamento magnético. Separa completamente produtos químicos do motor. Menos corrosão, mais durável. O aspersor atomizado duplo cria um tamanho de partícula mais uniforme para maximizar o uso. A válvula centrífuga anti-gotejamento controla o fluido com precisão, sem gotejamento. O sistema de pulverização integrado pode ser facilmente transformado no novo sistema de dispersão. Pulverizar, dispersar, você escolhe. A dispersão de carga melhora para 50 kg. O T40 dispersa 1,5 toneladas de fertilizantes por hora. Cobre diversos ambientes. Atende a todas as suas necessidades. O rotor coaxial duplo zera um vento potente, permitindo que inseticidas penetrem em árvores completamente. A visão binocular e o radar de matriz faseada, um sistema de detecção espacial inteligente, com desvio contínuo de obstáculos 3D totalmente automático, voos mais seguros e mais confiável de operar.
Refletores de alta luminosidade melhoram a capacidade de visão noturna. Câmara FPV UHD totalmente nova. Inclinação ajustável do estabilizador. Permite a captura perfeita de imagem em HD. Com o novo controle remoto CR inteligente e a estação móvel DRTK2. Possibilita o mapeamento offline local. Gera rotas 3D precisas para terrenos montanhosos de pomares. Planejamento de rotas sem complicações para operações agrícolas. Mapeamento e operações tudo em um. P4 multiespectral, gera mapas de prescrição. O T40 pode ajustar a quantidade de pulverização e dispersão de acordo com o crescimento da lavoura. Tratamento direcionado, baixo custo, alto rendimento. Novo gerador inverso multifuncional. Alimentado pela tecnologia EFI, para melhor economia de combustível. Bateria de voo inteligente T40, equipado com dissipador de calor resfriado a ar. Carregamento rápido de 9 minutos sem espera. Esse é o novo Agras T40, a mais recente evolução da poderosa série emblemática. Que é da câmera do drone. O T40 a gente consegue fazer a gravação da imagem que o piloto tem durante a aplicação, né? Que nada mais é do que a tela, né? Onde a gente alterna entre a visão da câmera, né? E a visão do mapa, né? Que está sendo aplicado, né? E as informações que o piloto tem durante a aplicação. Então, uma gravação que a gente fez num trabalho realizado em pulverização de arroz. Durante o vídeo eu explico um pouco do que está acontecendo ali. 26 de fevereiro, aplicação aqui no município de Araranguá, fazendo inseticida para controle de percevejo do grão em arroz. A DJI Agras T40, Campo Ar Drones. Estamos aqui com 12,7 hectares aplicados. Aproximadamente 50 minutos de voo, aí 40. Área muito favorável aí para alto rendimento, em média de 4 hectares por voo. Vazão de 7 litros por hectare, gota entre fina e extra fina aí. Condição climática bem favorável. Podem ver aí o talhão. Favorece, né? Favorece um ótimo rendimento. Drone aí a 36 km por hora. Seria isso, né? A apresentação. Aqui só um slide aí ilustrando um pouco, né, do trabalho que a gente faz aí, né? Que a gente se orgulha muito de estar fazendo parte dessa transformação na agricultura brasileira, podendo levar aí para agricultores, né, prestadores de serviço que estão ingressando aí na atividade, uma tecnologia tão disruptiva e que traz tantas mudanças, né, no meio rural, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande ver o produtor relatando, né, a experiência dele com o equipamento, o quanto que ele está produzindo a mais pelo fato de estar utilizando a tecnologia, o quanto que ele reduziu o tempo dele lá na lavoura, realizando os tratamentos, aquela dor no coração que ele sentia, né, na hora de entrar com a máquina e ver aquele rastro, né, de produção sendo amassada. Então, é muito bom a gente estar, né, vivenciando isso e fazendo parte, né, e levando assim um pouco do que a gente tem adquirido de experiência nos últimos anos aí, né, no segmento de drones aí, levar isso para os nossos clientes, né, através dos treinamentos, né, do auxílio aí do pós-venda todo que a gente fornece. Então, né, aqui, né, basicamente, né, a grande maioria são produtores, né, Santa Catarina, sul, do norte, alguma coisa aí também fora de Santa Catarina, que
que a gente atende, né? Então é isso aí. Agradeço aí a todos pelo tempo desprendido e ficamos à disposição para dúvidas aí, comentários, o que acharem pertinente. Então, neste momento, deixamos aberto espaço às perguntas. Bom dia. Bom dia, Fernando. Hoje eu trabalho na parte de assistência técnica e presenciei um caso. Todo mundo sabe que a ferrugem asiática na soja esse ano foi bem forte, pegou bastante. E eu presenciei um caso onde o produtor quis fazer o mesmo manejo de autopropelido e de drone, em 2 áreas diferentes. A perda dele com o drone foi em torno de 10 sacos por hectare, trabalhando entre os 2 equipamentos. Daí que vem a pergunta. Você acha que as empresas, as multinacionais, estão trabalhando na reformulação de produtos para atender o mercado de drone? A maioria das bulas que a gente acompanha, a gente vê, eles falam em torno de, para aplicação aérea, em torno de 20 a 40 litros por hectare. O drone geralmente é trabalhado com um pouco menos. Você acha que vai ter uma reformulação nesse sentido da parte das empresas multinacionais? Essa questão das bulas, né, trazerem esses volumes maiores, a gente também tem acompanhado e esteve, né, discutindo outras vezes com profissionais da área. E de fato o que acontece é que essas bulas estão há bastante tempo sem revisão, né? Agora, com a vinda dos drones agrícolas, algumas empresas já têm se posicionado, né? A gente já vê bem esporadicamente alguns fabricantes mencionando o modal drone na bula, posicionando parâmetro de aplicação para o uso de drones. Algumas empresas até também, né, mencionando aí, tá revendo formulação, né, para estar facilitando a aplicação via drones, né? Então hoje tem formulações que são muito mais fáceis, né, de tu manter, fazer a diluição, de manter ela estável, né? Então tem caminhado para isso, né? Em relação ao volume, é algo que realmente a gente entende que é a questão de não ter sido atualizado e das empresas manterem uma mesma recomendação para todos os métodos de aplicação, né? Então, mas hoje se for falar com qualquer especialista, né, a gente tem hoje, né, algumas referências até para mencionar quem quer estudar mais sobre o assunto, né? Alan McCracken, Dr. Marcos Vilela, são profissionais que estão muito tempo no mercado e eles defendem justamente o contrário, né? Que a gente deve buscar reduzir o volume de cauda para concentrar mais os produtos, aumentar a vida da gota, a vida útil da gota, conseguir assim trabalhar com gotas cada vez mais finas. Só que assim, à medida que eu faço isso, eu preciso tecnicamente estar capacitado, né? Eu preciso acompanhar à medida que eu baixo o volume, eu aumento de certa forma a complexidade e a necessidade de conhecimento daquele profissional que está executando a aplicação. Eu não posso simplesmente baixar o volume sem mexer em configuração de gota, né? Trabalhar com gota média 20 litros, eu vou ter um resultado. Se eu trabalhar com a mesma gota média, agora fazendo 5 litros, de fato eu vou ter uma redução de cobertura. Numa ferrugem asiática, com certeza eu posso estar perdendo eficácia, né? Então, teria que entender muito bem, né, nesse caso, né, o que aconteceu, como é que essa aplicação foi realizada, que momento, qual foi a vazão, qual foi o espectro de gota, qual foi a altura de voo, como é que essa cauda se comportou. Às vezes o problema está só na cauda, às vezes teve uma separação de cauda, a agitação foi ineficiente, hora aplicava fungicida, hora aplicava água, hora aplicava a inseticida. Então, pode ter havido uma separação do tanque. Então, agora o que a gente tem assim para mencionar, né, um pouco até para rebater de certa forma esse tipo de que a gente ouve, né, volta e meia a gente ouve comentários assim, né, a Embrapa Londrina soja, ela teve recentemente publicado resultados de pesquisa com drones, né, quando eu tive acompanhando esses resultados parciais, eram resultados de 2 anos de pesquisa, agora já deve estar concluindo o 3º, mas resultados muito eficientes, né? Então foi comparado a aplicação tratorizada
aplicação drone e aplicação costal. Então, não teve diferenciação estatística em eficiência, né? Tanto para ferrugem asiática, percevejo, como para plantas daninhas, né? Então, e esses mesmos resultados eles foram atingidos com vazão de 5 e de 10 litros por hectare. Ou seja, não precisa usar 10, tu pode usar 5, se tu souber usar 5, né? Souber, tiver o domínio do teu equipamento, tiver uma mão de obra qualificada no campo, tiver os cuidados, né? Perfeitamente, né? Hoje, um equipamento que nem o T40, que tem uma ponta atomizadora, que consegue aplicar líquidos extremamente grossos, né? A gente pode aplicar glifosato puro, né? Não teria nenhum medo de estar fazendo uma aplicação dessa e garantindo eficiência, né? Vamos dizer, eu faço 2 litros, se eu quiser 2 litros de glifosato com mais 2 litros de água, estou falando em uma vazão de 4 litros por hectare. Perfeito, vai ser mais eficiente do que o 10 e muito mais do que o 100, né? Então, à medida que a gente vai concentrando o produto na cauda, eu tenho um ganho, né, de eficácia, né? Só que precisa ser bem conduzido, né? Então, se eu tiver talvez uma população de plântulas recém-emergidas, muito pequenas, ainda em início de desenvolvimento, e eu trabalhar com gotas grossas, com glifosato em baixa vazão, talvez eu não vá atingir todas as plantas, né? Então eu tenho que adequar para aquela realidade, né? A gente já teve experiências aí, vamos falar de dessecação de soja, né? Soja ou feijão, né? Hoje os principais produtos é o glifosinato, né? Glifosinato ou os paraquats, né? Resultados muito bons, independente da vazão. A gente né? Os trabalhos que eu fiz foram na faixa de 10, 2 litros por hectare, mas a gente já teve resultados de colegas aí trabalhando com vazão menor, né, ajustando o DMV, ajustando o espectro de gotas, resultados muito bons. E a dessecação ela é ótima, né? Que a dessecação realmente ela vai te mostrar como é que a tua aplicação está se comportando. Fechamento de borda, fechamento de entrefaixa, fica muito nítido, né, de estar fazendo uma inspeção no campo e um ajuste no equipamento. Mas eu também vi resultados, né, de aplicação de dessecação, onde houve um déficit de controle nas cabeceiras. O drone sobrevoou, vamos dizer assim, os primeiros 10 metros do talhão, com um nível de desfolha. Dali em diante teve outro nível de desfolha perfeito. O que aconteceu? Na época era um equipamento com pontas convencionais. O que acontece? No início da faixa, o que faz o ajuste de vazão no equipamento é a pressão da bomba. Então, quando ele entende que os primeiros metros da faixa ele vai estar deslocando em menor velocidade, logo ele vai ter que colocar menos produto, né, por minuto, a bomba vai imprimir uma pressão menor no sistema e as gotas elas não vão atingir um espectro ideal para aquela aplicação. Então, vão ser gotas mais grossas, menos distribuídas, logo uma menor cobertura na folha, produto de contato, baixa cobertura, resultado deficiente. Mas assim, muito nítido que quando o drone atingiu, né, a marca, né, da velocidade dele maior, onde a bomba trabalhou com uma pressão maior, o problema foi sanado, né? Então, nesse caso, né, mais uma vez, o repasse em bordadura do talhão teria amenizado esse efeito, né? Mas a aplicação de produto de contato ela exige sim um cuidado maior, né? Principalmente com questão de gotas finas, maior cobertura, em contrapartida, mais deriva, né? Então tem que estar sempre botando na balança, avaliando o meu entorno, né? Eu tenho uma lavoura suscetível, para que lado está meu vento, como é que está o meu risco de deriva naquela operação, né? Eu posso trabalhar com gota fina ou não? Daqui a pouco eu preciso trabalhar com uma gota um pouco mais pesada, mais grossa. Fernando, Antônio, controle fitossanitário em banana. Você está na região lá de Santa Catarina, você tem alguma experiência? Como que você tem? Você pode falar sobre? Certo. Sim, a gente tem feito já há bastante tempo trabalhos em banana. A gente tem vendido equipamentos para produtores de banana. A gente tem Obrigado.
que está há mais de 2 anos fazendo trabalho com drone no bananal. Tu vai olhar o bananal dele, é perfeito, um dos melhores bananais da região. Só que é um produtor exigente. Ele não quer qualquer prestador de serviço lá. Ele quer um prestador de serviço que né, faça o serviço bem feito, aplica de noite, raramente aplica na madrugada para o amanhecer, geralmente começa a aplicar quando o vento para, a região de litoral, então é comum iniciar a aplicação 10 horas da manhã, 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, onde a condição atmosférica ela é favorável, né, para aplicação. E aí ajustando a aplicação, né? Bananais com uma densidade maior de folha, às vezes, mesmo trabalhando no espectro mais fino de gota, que o equipamento permite, no caso do T40, né, a gota extra fina, né, que vai lá para um espectro menor do que 100 micras, mesmo assim, às vezes a gente tem ainda uma limitação na cobertura dos baixeiros, né? Então, o que acontece? Baixa-se um pouco a altura de voo nesses casos, para melhorar aquela penetração forçada, né, para atingir o baixeiro. Mas assim, de modo geral, a aplicação de fungicida em banana, o alvo é as primeiras folhas, né, as folhas que estão recém emitidas, né. Então busca-se proteger aquelas folhas. Então se mantém-se uma sequência de aplicação de acordo com a pressão de doença naquela região, geralmente lá fala-se em 30 dias, 25 dias, a gente tem visto bananais muito bons aí sendo conduzidos por drones, como também, né, ver bananais onde o resultado tá pior do que quando fazia com canhão, né? Se a aplicação não for bem feita, não basta, o drone não faz milagre, né? Se ele não for bem conduzido, não fica bom. Só um minutinho. Tem algum produtor de Luiz Alves ali da região, porque eles fazem aplicação aérea também. Entendeu? Sim. E não sei se você está falando da região de Massaranduba ali, que eu tenho um produtor ali isso, em São Tomé. A gente está ali próximo, né? A região ali, a aviação agrícola, ela é bem atuante na bananicultura. O drone ele tem acessado gradativamente mais áreas. A gente tem visto assim, ano a ano uma procura muito grande dos produtores. O que tem acontecido é que essa entrada do drone ela não está sendo mais rápida na banana dessa região em função do relevo. A gente percebe uma dificuldade e vamos dizer assim, um aumento de custo para o prestador de serviço atender esse tipo de áreas, né? Apesar do equipamento ele ter todas vamos dizer assim, os dispositivos tecnológicos para esse tipo de operação em esse tipo de relevo, o teu gasto de bateria ele vai ser bem superior, o teu tempo vai ser superior, tu vai necessitar de mais mudanças de pontos de decolagem para estar tendo visão do drone e estar tendo comunicação de sinal com o controle. Então é uma operação que hoje ela se torna mais cara para quem executa o serviço. Logo, quando esse preço ele é repassado para o produtor, às vezes a aviação agrícola ela se torna ainda um pouco mais em conta. Mas, né, a gente também vê muitos produtores descontentes, né, com a qualidade do serviço, né, e então tem acontecido. Mas assim, nas áreas, né, vamos falar de Vale do Ribeira, né, Vale do Ribeira o drone tomou conta, né, então eu não sei dizer hoje em números, né, mas a gente sabe que existem inúmeras empresas lá atendendo a bananicultora, porque são bananais muito bons, né, que facilitam muito o trabalho com drone, então, né, o ganho de qualidade de aplicação justifica. Eu só queria acrescentar também que eu acho que aqui no Paraná tem essa oportunidade, que ainda não se conseguiu trabalhar nessa região aqui aqui embaixo na Antonina? Isso. Então, vira uma oportunidade. Com certeza, a região de Guaratuba, né, que é o maior produtor, eu acho, de banana do Paraná, né, bem próximo da gente, lá em Santa Catarina, ela tem migrado também rapidamente aí pro drone, né, dessa forma que eu falei, né, as áreas planas, ele entra com muita facilidade. Quando fala em área, porque a gente tem Luiz Alves, né, Corupá, a gente tem áreas extremamente declivosas, né, onde realmente desafiador, né, pro equipamento uma operação nesse tipo de cenário. Então, ele vai avançando conforme a tecnologia embarcada nos drones vão evoluindo, né, cada vez mais ele vai tendo acesso a esse tipo de área, né, à medida que o produtor também está disposto a adquirir o próprio equipamento ou pagar um pouco mais pelo serviço prestado, isso vai acontecendo.
Então, pessoal, devido ao tempo, eles também vão fazer demonstração agora na sequência do término da programação. Então, agradecemos o Fernando e a equipe da Campo Agro aí pelo conhecimento repassado. Nosso muito obrigado e uma salva de palmas, então.